Querido irmão em Cristo, houve na história um período sombrio e obscuro, talvez o mais sombrio, o mais obscuro de toda a história. E este período ele é chamado pelos historiadores de interbíblico ou intertestamentário. É um período de transição entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista. Entre Malaquias e o livro de Mateus. Este período teve uma duração de 400 anos. Ele é também chamado de silêncio profético. Não houve neste período uma voz profética. Não houve. O profeta Malaquias, ele prediz a vinda do precursor do Messias. 400 anos se passaram e a profecia de Malaquias se cumpre na íntegra. Surge no cenário mundial como o precursor do Messias o profeta João Batista. E a sua mensagem foi esta: preparai as vossas veredas. Eu vos batizo com água, mas está vindo alguém aí que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Este período de 400 anos, chamado de período interbíblico ou intertestamentário, é importante conhecer este período para você conhecer melhor o berço do cristianismo, o ambiente político, sociocultural, econômico e religioso em que nasce e se desenvolve o cristianismo. Este período interbíblico ele é marcado por uma sucessão de potências mundiais. O mundo é dominado por grandes potências mundiais. A Babilônia, um grande, inexpugnável império. A Babilônia subjugou por muito tempo os judeus, o reino do sul. A Assíria, outra potência mundial, o Império Assírio, subjugou por muito tempo também Israel, o reino do norte. E o Império Medo-Persa, talvez o mais expressivo império ou civilização do mundo antigo. Os persas permitiram, através de um decreto de Ciro, do imperador Ciro o Grande, o retorno dos judeus para a terra de Palestina. E a Grécia, também um inexpugnável, um indestrutível império, talvez o mais dominante, o mais duradouro, que ele durou de 323 a 27 antes de Cristo. E Roma, que em 168 antes de Cristo, na batalha de Pídima, ela ascende ao mundo helenístico.
Então, este período interbíblico ele é marcado por uma sucessão de potências mundiais. E cada potência dessa tem as suas especificidades. E cada uma delas tem o seu momento de ascensão, mas também a sua desintegração, o seu momento de desintegração. É importante conhecer este período para entender melhor o berço de nascimento do cristianismo. Veja o que o anjo diz para Daniel. Olha, este período está profeticamente descrito em Daniel no capítulo 11. Veja o que o anjo diz. Olha, eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E disse, agora eu te declararei, Daniel, a verdade. A verdade. Eis que ainda 3 reis surgirão da Pérsia. E o 4º rei será acumulado de riquezas, mais do que todos. E ele suscitará intrigas contra o reino da Grécia. O anjo aqui fala de 2 impérios, 2 potências mundiais. Ele fala aqui da Grécia, da Pérsia, em seguida da Grécia. Então ele fala que 3 imperadores surgirão depois de Ciro, que foi o libertador dos judeus. Aí surge Cambises, que foi um proeminente imperador persa. Ele foi sucedido por Dario. Dario foi o seu sucessor. E Xerxes, ou Assuero, foi diferente dos outros, porque o seu reino foi acumulado de riquezas. Mas ele provocou a ira e a intriga no reino da Grécia. Aí surge no cenário mundial o maior líder militar de todos os tempos. O grande unificador do mundo grego-macedônico, Alexandre o Grande. Depois da morte de seu pai, Filipe II, ele ascende ao trono. Alexandre conquistou praticamente o mundo todo. As suas conquistas deram origem a um movimento cultural denominado de helenismo. Helenismo foi um movimento de expansão e unificação de culturas. Houve uma difusão aí da língua grega. O mundo todo passou a falar o grego. E um dos desdobramentos do grego clássico foi o grego koiné. Surge aí, como desdobramento do helenismo, a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica. 70 judeus escribas versados no assunto, traduzem a Bíblia hebraica para o grego koiné. E o grego koiné, ele inicia em 330 e se estende até 330 antes de Cristo e se estende até 330 depois de Cristo, sendo substituído pelo grego bizantino. E o grego koiné, ele foi a língua majoritária do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Ele tem duas, eu diria que vertentes. O grego koiné literário e o grego koiné vernacular. Entendeu? O literário e o vernacular. Mas Alexandre morre prematuramente. Ele morre prematuramente. Olha, em 331 houve uma batalha. A maior batalha entre os conflitos militares.
foi um grande marco na história. A Batalha de Gaugamela, ou Batalha de Arbela. Nessa batalha, Alexandre o Grande derrota os persas. Então o Império Medo-Persa se desintegra. E Alexandre o Grande consolida mais e mais o helenismo. Só que Alexandre o Grande, ele morre prematuramente. Veja o que diz aqui o texto, olha. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará aquilo que ele aprouver. Ou seja, aquilo que ele sinta prazer, que ele quer. Este rei valente morre prematuramente. E diz aqui o anjo Gabriel, a Daniel, que o reino de Alexandre será dividido. Veja o que diz aqui, olha. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e dividido em 4. Ele fala aqui de 4 generais, sucessores de Alexandre o Grande. E de cada general surge uma dinastia. Cada general atua numa região lá da Palestina. E da dinastia dos Seleucidas surge o monstruoso. Os 4 generais são Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E da dinastia dos Seleucidas surge o monstruoso Antíoco Epifânio. Ele é chamado de um tipo histórico do anticristo, ou precursor histórico do anticristo. Antíoco Epifânio, que foi imperador sírio, ele profana o templo de Jerusalém. Ele pratica um genocídio judaico. Na época foram exterminadas muitas mulheres e crianças. Ele profana o templo lá dos judeus. Ele faz um ritual com um porco em homenagem ao deus Zeus no templo dos judeus, desrespeitando a religião judaica. Ele tentou extinguir da face da terra a religião judaica. Antíoco Epifânio queimou todos os exemplares da Torá. Antíoco Epifânio foi chamado de o monstruoso. O monstruoso. Agora, querido irmão, você já começou a perceber que este período interbíblico ou intertestamentário, ele está descrito aqui profeticamente. Você não vai encontrar nenhuma referência nos livros históricos, não. Só nos livros proféticos. Neste período, surgem os livros apócrifos, ou os livros que nós chamamos de pseudo-canônicos. Esses livros têm grande relevância histórica, porque eles são fontes de explicação deste período interbíblico. Os livros apócrifos, os livros que nós chamamos de pseudo-canônicos. Agora, querido, cada potência mundial, cada império, sim, tem as suas especificidades, o seu momento de ascensão, mas tem também o seu momento de desintegração. A Babilônia se desintegrou. Os assírios também se desintegraram. Os persas caíram. A Grécia também caiu. O Império Romano, o inexpugnável Império Romano, ele se desintegrou lá em 476 depois de Cristo. Mas Daniel fala aqui de um império indestrutível, de um reino eterno.
do reino de Cristo. Olha, em 168 a.C., ainda dentro deste período interbíblico, houve uma outra batalha. É a Batalha de Pídima. E nessa batalha acontece a desintegração da Grécia. A Grécia se desintegra e Roma ascende ao mundo helenístico. É uma batalha entre os romanos e os gregos. E nesta batalha de Pídima, os exércitos romanos derrotam os exércitos da Grécia. Então há aí uma transição de helenismo grego para helenismo romano. E o helenismo foi tão influenciador que no primeiro século ele causa a divisão da religião judaica. Então você já constatou que para entender melhor o berço do nascimento do cristianismo, o ambiente político, socioeconômico, religioso, cultural, em que nasce e se desenvolve o cristianismo, é importante você partir do conhecimento deste período, chamado de interbíblico. Na sua Bíblia tem uma página em branco, entre o livro de Malaquias e Mateus. Tem uma página em branco. E essa página em branco significa 400 anos de silêncio profético.